estamos aqui agora para finalizar com essa aula maravilhosa que a gente adora avaliar a arritmia, né? É um dos nossos desafios maiores como cardiologistas pediátricos, principalmente no feto, né? Se na criança já é difícil, imagina no feto. Mas essa aula vai ser super importante para que no futuro possamos entender direitinho como avaliar e interpretar as alterações do ritmo cardíaco, o ritmo cardíaco irregular, as bradiarritmias e as taquiarritmias. Então, o principal objetivo da nossa aula é, primeiro, revisar o sistema de condução, né, a fisiologia do sistema de condução normal e aprender quais são os métodos que nós utilizamos pelo ecocardiograma para avaliar o ritmo cardíaco fetal. As arritmias cardíacas no feto, elas podem comprometer a evolução da gestação, sendo fundamental o seu reconhecimento precoce e as consequências hemodinâmicas para que você possa estabelecer um planejamento terapêutico. A única urgência que a gente fala em cardiologia fetal, né, é a presença de uma arritmia grave, como, por exemplo, um flutter, um bloqueio atrioventricular total e principalmente as taquiarritmias, né? A taquicardia supraventricular, que você tem que internar a grávida e você tem que agir, porque senão esse feto pode se tornar hidrópico e você pode perder aquele bebê. Então, realmente, a arritmia, o reconhecimento da arritmia é muito importante. Quando nós estudamos o sistema de condução normal, ele é muito interessante. Sabe-se, né, que durante o desenvolvimento embriológico, o tubo cardíaco primitivo, ele produz ondas peristálticas que sugerem já a presença da atividade de marcapasso cardíaco. O nó sinusal, ele se desenvolve na 5ª semana de gestação e é nesse momento que se inicia a formação do sistema de condução. E o nó atrioventricular, ele vai ser morfologicamente identificado no exato momento que ocorre o loop do coração, dividindo o átrio e os ventrículos. Portanto, na 16ª semana de gestação, o sistema de condução está funcionalmente desenvolvido. Uma das principais características do sistema de condução é a chamada automação, que é resultado do influxo dos íons de sódio, a inativação dos canais de potássio e as propriedades próprias biofísicas das membranas. Com isso, a velocidade de despolarização ela é aumentada no nó sinusal e por isso que ele tem um dos fatores, né, que vai contribuir para a característica de marca-passo do nó sinusal. As arritmias, que é o nosso maior medo em cardiologia fetal, digamos assim, né, elas resultam, portanto, de anormalidades na geração ou na condução do impulso elétrico. Como é formado o sistema de condução normal do feto e o nosso sistema de condução, na verdade, né? Então, quais são as estruturas que formam o sistema de condução? Então, é o nó sinusal, né? Que é o marcapasso fisiológico do coração, que se localiza na parede do átrio direito, as vias internodais atriais, o nó atrioventricular, o ramo direito e o ramo esquerdo do feixe de His e as fibras de Purkinje. E como ocorre a condução do impulso no nosso coração? Então, o nó sinusal, né, que está localizado na parede do átrio direito, ele inicia o estímulo por aqui, ele vai passar estimulando ambos os átrios, chega no nó atrioventricular. No nó atrioventricular ocorre um atraso funcional de 1/10 de segundo e o impulso após esse atraso, ele é propagado para o feixe de His, ramo direito, ramo esquerdo, chega nas fibras de Purkinje, onde ocorre a passagem do impulso para o miocárdio ventricular e, consequentemente, a contração mecânica.
O estudo do ritmo cardíaco no feto, ele é realizado pela análise dos eventos mecânicos que sucedem os impulsos elétricos, uma vez que não é possível tecnicamente obter traçado eletrocardiográfico de boa qualidade. Então, é muito importante, nós vamos falar nos próximos slides, a interpretação associada dos fenômenos, ou seja, o que acontece do eletro e o que está representando. Então, no eletrocardiograma, a onda P vai representar a ativação dos átrios, o complexo QRS, a ativação dos ventrículos, e a onda T é a onda de recuperação. A correlação entre a ativação elétrica do miocárdio e o fluxo sanguíneo, ela pode ser avaliada pelo ecocardiograma por meio do Doppler. Então, o Doppler, ele vai nos dar, lembra que a gente comentou na aula de padrões normais, né, de fluxos? Ele vai nos dar algumas ondas que vão se correlacionar com os eventos mecânicos. Como que funciona? Então, nós temos o fluxo na aorta, o fluxo na válvula mitral, o fluxo na veia cava superior. A onda A da válvula mitral e a onda A da veia cava superior, elas resultam da contração atrial, onda P. O fluxo direto na aorta ascendente, que está relacionado ao complexo QRS, ela é causada pela contração ventricular. Portanto, quando você estuda com o Doppler como é o fluxo, a relação do fluxo da onda A da válvula mitral com o fluxo aórtico ou da onda A da veia cava superior com o fluxo aórtico, você vai estar estudando a relação do ritmo cardíaco por meio do Doppler. E associando que essa fase aqui da contração atrial, representada pela onda A mitral e pela onda A da veia cava superior, está relacionada a átrios, né? A estimulação dos átrios. E a contração ventricular, representada pelo fluxo aórtico, a contração ventricular QRS. Portanto, essa interação, essa correlação entre a atividade elétrica do miocárdio e o fluxo sanguíneo, a interpretação dessa correlação, assim como os efeitos dos eventos do fluxo sistólico e atrial ventricular, permitem a avaliação ventrículo-arterial mecânica por meio do Doppler e correlacionam-se com a duração do intervalo PR. O mais importante é vocês entenderem o seguinte, que quando você tem todo o estímulo elétrico que vai gerar a contração mecânica, por meio do ecocardiograma com o Doppler, eu consigo avaliar esses fluxos e realizar uma interação entre a atividade elétrica e o fluxo sanguíneo. Por isso que é tão importante o Doppler na avaliação do ritmo cardíaco fetal. E como que nós podemos avaliar, então, o ritmo cardíaco fetal normalmente? Uma das formas seria por meio do eletrocardiograma, mas a gente já sabe que o eletrocardiograma ele não dá um traçado que seja um traçado adequado para uma interpretação boa. A outra forma que é utilizada, já começou, né, sendo utilizada em estudos, mas na base de experimento, porque é muito cara e exige uma sala toda isolada, é muito difícil, é a magnetocardiografia. E o outro instrumento, né, de avaliação do ritmo cardiofetal é, sem dúvida nenhuma, o ecocardiograma. O ecocardiograma fetal, ele permite a análise da frequência cardíaca e do ritmo cardíaco, que é realizada a partir da avaliação simultânea das contrações atriais e ventriculares, como eu falei anteriormente. E o ritmo cardíaco vai ser considerado normal quando a relação entre a contração atrial e a contração ventricular foi 1 para 1. Ou seja, você tem uma contração atrial, uma contração ventricular, uma atrial, uma ventricular. Condução
1 para 1. O ecocardiograma, ele não nos permite dizer se esse ritmo cardíaco ele é sinusal, porque eu não tenho um eletro para poder avaliar. Mas ele me permite dizer que o ritmo cardíaco é regular com a condução 1 para 1. Com relação à frequência cardíaca, ela oscila muito no feto e nós consideramos a frequência cardíaca normal de 110 a 180 batimentos por minuto. Na nona semana, a frequência cardíaca ela é mais elevada, em torno de 180 batimentos por minuto. Na 20ª semana, a média é 140. E quando vai chegando perto do termo, ela fica em torno de 130. Normalmente, o bebê nasce com uma frequência cardíaca em torno de 120 batimentos por minuto. Este trabalho é muito legal, ele mostra como é a evolução, né, da frequência cardíaca do feto, desde as primeiras semanas, né, 2 semanas, 4 semanas, lembra que eu falei que com 5 semanas a gente começa a ver a ativação do nó sinusal, né? Então, você tem uma frequência cardíaca muito elevada, chegando em torno de 180 nas primeiras semanas, e depois ela começa a dar uma caidinha e fica lá em torno de 175, e nós consideramos como a frequência cardíaca menor, né, percentil, abaixo de 110, e a maior frequência entre 165, 70, até 180, desde que não esteja sustentando uma frequência cardíaca elevada, nós consideramos como uma frequência cardíaca normal. Existem trabalhos que mostram que uma frequência cardíaca muito elevada, constante, em torno de 180, entre a 12ª e a 15ª semana, 16ª semana de idade gestacional, ela pode estar correlacionada à presença de síndromes genéticas, síndromes cromossômicas. Então, é um dado que é importante para a gente ficar de olho. Com relação às técnicas para avaliação do ritmo cardíaco, quais são as técnicas que nós utilizamos para avaliar o ritmo pelo ecocardiograma? A gente já comentou, a primeira é o modo monodimensional. Lembrem que eu falei agora na aula de medidas, nós utilizamos o modo monodimensional, que ele faz uma varredura, e por meio dessa varredura, em um único plano, nós fazemos a interpretação da imagem, comparando com a imagem bidimensional. Então, esse aqui é um exemplo de avaliação do ritmo cardíaco pelo modo monodimensional. Então, o que eu faço? Eu jogo o cursor entre o ventrículo e o átrio, né? Dependendo da posição fetal, vai estar ao contrário, né? Pode ser que o átrio esteja aqui, o ventrículo esteja aqui. Nesse caso, nós temos átrio e ventrículo. É importante que nós vamos avaliar essa estrutura, que é a parede ventricular e a parede atrial. Eu jogo o cursor, chamo o modo M e eu tenho este traçado. Então, aqui eu comparando, eu tenho aqui a contração ventricular da parede ventricular e aqui embaixo eu tenho a contração da parede atrial. A outra forma é pelo Doppler pulsátil, né? Nós podemos avaliar o ritmo cardíaco pelo Doppler pulsátil em várias estruturas, correlacionando várias estruturas. Uma delas é com o Doppler colocado na via de saída do ventrículo esquerdo, que eu avalio a interação entre o átrio e ventrículo por meio do fluxo mitral e o fluxo aórtico. O outro é através do fluxo da veia pulmonar, que eu avalio, a gente coloca a amostra do Doppler no parênquima pulmonar e eu avalio a interação do fluxo entre o fluxo da veia pulmonar e da artéria pulmonar. E o outro, com a amostra no corte dos 3 vasos, entre a aorta e a veia cava superior, e eu avalio a interação do fluxo entre a aorta e a veia cava superior. Nós vamos falar cada um desses métodos. E uma outra forma que eu tenho de avaliação do ritmo cardíaco é por meio do Doppler tecidual. O Doppler tecidual, ele acaba sendo mais utilizado para trabalhos científicos, mais em laboratório, mas ele nos permite sim, é um modo, né, uma ferramenta ecocardiográfica que permite a avaliação das velocidades miocárdicas. Então, eu consigo ter em um único traçado as velocidades miocárdicas diastólicas e a sistólica. Então, você consegue avaliar a interação, né, a condução do átrio para o ventrículo e dizer se essa condução está 1 para 1, além de permitir a avaliação da frequência cardíaca. Então, agora nós vamos comentar cada um dos métodos. Então, vamos lá de novo para o modo monodimensional.
muitos ecocardiografistas e algumas pessoas que fazem medicina fetal optam pela avaliação do ritmo cardíaco por meio do modo monodimensional. Realmente, o modo monodimensional foi o pioneiro. Eu já expliquei para vocês, essa imagem está bem bonita, né? Então, a gente consegue pegar num plano de 4 câmaras, eu vejo bem, identifico bem a parede atrial e a parede atrial e a parede ventricular. Eu consigo colocar o meu cursor alinhado, aqui está o cursor, né? Alinhado entre a parede ventricular e a parede do átrio. Então, aqui a parede do átrio, aqui do átrio e aqui do ventrículo, né? Então, aqui eu tenho a parede posterior do átrio, que vai me falar a favor da sístole atrial, e aqui a parede do ventrículo, que vai me falar sobre a sístole ventricular. Chamo o meu modo M, obtenho este traçado. Aí eu vou aqui e comparo essa imagem com essa imagem. Essa imagem eu tenho ventrículo, essa imagem eu tenho ventrículo. Essa imagem eu tenho átrio, essa imagem eu tenho átrio. Então, eu vou olhar aqui, ó, parede ventricular, essa ondinha aqui. Parede atrial, esta ondinha aqui. Então, com isso, eu consigo olhar a condução ventrículo, átrio, ventrículo, átrio, ventrículo, átrio, ventrículo, átrio. De novo aqui está bem bonito, olha, contração atrial, contração ventricular, condução 1 para 1, né? E eu calculo a frequência cardíaca e analiso também se existe alguma extrasístole, alguma anomalia de ritmo, se ele está irregular com extrasístoles atriais ou ventriculares, ou se eu tenho uma taquicardia supraventricular, ou se eu tenho uma taquicardia ventricular ou um flutter. Nós vamos estudar todas essas arritmias mais para frente no nosso curso. E o outro modo é o modo monodimensional, só que eu associo o modo colorido. Você chama o modo monodimensional, joga o colorido e você consegue identificar melhor essas ondas, né? Então é a mesma coisa aqui, né? Ventrículo, átrio, ventrículo, átrio. Aqui eu consigo ver a parede ventricular. Aqui, olha que bonitinho, ó, parede ventricular, parede ventricular, parede ventricular. Aqui eu tive um batimento irregular, que é uma extrasístole, e continuou depois com o ventrículo, né? E aqui, a parede atrial, tá? Mesma coisa, teve uma extrasístole aqui, ó, um batimento irregular, depois continuou. Então, é uma forma de você aumentar a sua acurácia para a identificação melhor das paredes do átrio e do ventrículo e, consequentemente, melhor identificação do ritmo cardíaco. O segundo modo, que eu sou fã de cadeirinha, eu prefiro avaliar o ritmo cardíaco fetal pelo Doppler pulsado, é o meu predileto, principalmente quando você tem uma arritmia ou quando você tem um ritmo irregular com extrasístole. Eu acho que o Doppler você consegue evidenciar melhor, você consegue entender melhor o mecanismo. Quando você tem muitas extrasístoles ou quando você tem uma taquicardia com frequência muito alta, o modo M fica difícil de você identificar as ondas atriais e ventriculares, a parede, né, atrial e ventricular de uma forma mais correta. Então, eu pessoalmente prefiro realizar pelo Doppler. E eu vou mostrar para vocês quais são as formas e qual que eu prefiro. Então, por meio do Doppler pulsado, você faz a análise do ritmo, que vai ser realizada pelo posicionamento da amostra do Doppler em pontos que permitem o registro dos fluxos gerados pelas contrações atriais e ventriculares. Quais são esses fluxos? Então, são fluxos venosos ou fluxos das válvulas atrioventriculares que nos permitem a identificação da contração atrial. Então, o fluxo da válvula mitral e da válvula tricúspide, fluxo das veias cavas, das veias hepáticas, da veia pulmonar e até mesmo do duto venoso. E meu preferencial é o fluxo da válvula mitral, para avaliação da contração atrial. E com relação aos fluxos arteriais, que vão identificar a contração ventricular, seria o fluxo da válvula aórtica, da válvula pulmonar, tronco pulmonar, aorta e duto arterioso. O meu predileto, válvula aórtica. Então,
Na minha preferência, o fluxo que eu uso para avaliação do ritmo cardíaco é aquele que correlaciona a contração atrial por meio da amostra localizada na válvula mitral e a contração ventricular com a amostra localizada na válvula aórtica. Por que eu não prefiro tricúspide com mitral? Com pulmonar, desculpa. Porque a gente já comentou sobre isso, que eu não consigo avaliar o fluxo da tricúspide e da válvula pulmonar ao mesmo tempo. Lembra da anatomia? A válvula tricúspide e a válvula pulmonar, existe um infundíbulo no meio. Então, é mais difícil você colocar, é impossível, na verdade, você colocar uma amostra simultânea. Já o ventrículo esquerdo, ele está em continuidade com a válvula aórtica, está em continuidade com a válvula mitral, continuidade mitral-aórtica. Então, é muito fácil eu conseguir colocar a minha amostra do Doppler para poder identificar o fluxo da aorta e da mitral ao mesmo tempo, como a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, como que é um padrão de fluxo na válvula atrioventricular? Falamos sobre isso na aula de padrão de Doppler na avaliação do coração fetal. Então, o fluxo na válvula atrioventricular, válvula mitral e válvula tricúspide. Duas ondas que estão representando a diástole, composta por duas fases, enchimento diastólico e contração atrial. Então, onda E e onda E. Como que é o padrão de fluxo na veia cava superior? Nós só estamos recordando o que nós já vimos. Padrão de fluxo na veia cava superior. Você tem uma onda sistólica e uma onda diastólica e lá embaixo uma onda A reversa, que é a contração atrial. Como que é o fluxo na veia pulmonar? De novo, uma onda sistólica, uma onda diastólica e uma onda A ausente ou reversa pequenininha. E como que é o padrão de fluxo arterial na aorta, na pulmonar? Você tem uma onda monofásica que está falando, que é a sístole, né, que identifica a contração ventricular. E como que eu avalio o ritmo, então, dessa forma simultânea, contração atrial e contração ventricular? Meu predileto, o que eu faço? Eu vou lá no corte da via de saída do ventrículo esquerdo, coloco a minha amostrinha do Doppler na continuidade mitro-aórtica e chamo o Doppler. Quando eu chamo o Doppler, eu vou ter este padrão de curva. Então, aqui eu vou ter a contração ventricular, ventrículo. E aqui eu vou ter a contração atrial. Onda E, onda A. Batimento atrial. Onda E, onda A. Batimento atrial. Onda E, onda A, batimento atrial. Então, aqui, simultaneamente, eu vi que eu tenho um batimento ventricular para um atrial, um ventricular atrial, um ventricular atrial e assim por diante. Aqui, gente, quando vocês têm uma arritmia, uma extrasístole, que você tem que saber se ela é conduzida, não é conduzida, ou mesmo frente a uma taquicardia supraventricular, é muito fácil você identificar como que está alterando o ritmo. Por exemplo, eu tenho ventrículo átrio, de repente aqui não veio um batimento anômalo, um batimento prematuro, que é quem? Uma extrasístole. Então, eu vou ver se depois dessa sístole teve uma condução para o ventrículo. Então, extrasístole, conduziu, não conduziu? Fica muito mais fácil você identificar, na minha opinião. Então, esse é o método que eu utilizo na minha rotina para avaliação do ritmo cardíaco e, consequentemente, para aferir a frequência cardíaca. Então, aqui, a frequência cardíaca, daí precisa ver como que está presetado o seu aparelho, se são 2 batimentos ou 1 batimento. Então, aqui, do ventrículo até o outro ventrículo, eu consigo calcular a frequência cardíaca. Lembrar qual é a frequência cardíaca normal, de 110 a 180. Aí, quais são as outras formas que você tem para avaliar o ritmo concomitante, fluxo venoso, que vai falar a favor da contração atrial, né, e fluxo arterial. Esse é o método predileto de muita gente, principalmente no exterior, o pessoal do SickKids usa muito, né, que é colocando a amostra do Doppler no corte dos 3 vasos, se aumenta um pouquinho a amostra do Doppler, uma parte na aorta, outra parte na veia cava superior. Então, o meu padrão de curva, chama-se o Doppler, então eu vou ter aqui a contração ventricular, representada pelo fluxo aórtico, né? E aqui acima da linha de base, eu tenho o fluxo da veia cava superior. Lembra? Um fluxo sistólico, um fluxo diastólico, contração atrial.
sistólico, diastólico, contração atrial. Sistólico, diastólico, contração atrial. Sistólico, diastólico, contração atrial. Portanto, eu tenho um ventrículo, um batimento ventricular para um atrial, um ventricular para um outro atrial. E assim vai. Esse é o meu segundo método de escolha. Ele é muito bom também. Se você consegue pegar bem o corte dos 3 vasos e alinhar a amostra do Doppler, fica muito bom para você identificar o ritmo e você consegue, nesses casos, aferir também a frequência cardíaca, dependendo se é 1 ou 2 batimentos. E ele é muito bom para você avaliar o intervalo átrio-ventricular e ventrículo arterial. Vejam como que a gente faz. Eu vou tirar daqui do que está mais fácil, né? Então, do início da conta, ó, SD tem uma ondinha pequenininha. Então, eu vou medir a duração dessa ondinha pequenininha, onde ela inicia até o início da contração do ventrículo, e daí eu meço o final dela até a contração do ventrículo. Então, eu vejo aqui o intervalo átrio-ventricular, início dela até o início da contração ventricular e do início da contração ventricular até o início da outra contração ventricular. Então, esse é o intervalo AV e VA. Ah, mas para que eu vou fazer isso? Eu faço isso de rotina? Não, você não faz isso de rotina. Mas, quando você está frente a uma taquicardia supraventricular e você consegue aferir esse tempo atrioventricular e ventrículo arterial, você consegue ter um diagnóstico se essa é via anômala ou é foco ectópico. Qual é a origem da taquicardia supraventricular? Então, acaba sendo utilizado para a gente fazer essa diferenciação. A outra forma é por meio da avaliação do fluxo da veia pulmonar com a artéria pulmonar. Então, coloca a amostra do Doppler no parênquima pulmonar no plano de 4 câmaras e você vai ter o padrão da curva de veia pulmonar, né? Então, você tem SD, uma onda reversa ausente, praticamente, uma onda ausente ou pequenininha, e aqui vai, e aqui o fluxo da artéria pulmonar, né? Que é um fluxo monofásico. Então, aqui você está identificando que você tem um ventrículo para um átrio, um ventrículo para o átrio, portanto, o ritmo é regular, e aqui também você afere a frequência cardíaca. Então, métodos para avaliar o ritmo cardíaco, modo monodimensional, Doppler pulsado. Quer fazer os dois? Pode fazer os dois, obviamente. Eu, às vezes, quando eu tenho uma taquicardia supraventricular, ou quando eu estou num flutter, ou até mesmo numa extrasístole, eu faço os dois. Estou na dúvida, coloco um, não consegui identificar, coloco o outro. Não é fácil a arritmia. A arritmia é um desafio para a gente. Então, você tem que fazer os métodos complementares para poder tentar esclarecer o diagnóstico. Aí é muito brinco que é a gosto do freguês, tá? Mas lembrar que no fluxo mitroaórtico e o fluxo da veia cava superior com a aorta no corte dos 3 vasos são os que você consegue utilizar mais de rotina. Uma outra medida que você faz, que ela é muito importante na avaliação das bradiarritmias, nos bloqueios atrioventriculares, grávidas que são lúpicas, que têm lúpus, que a gente tem que fazer um controle evolutivo, porque essas grávidas têm risco do feto desenvolver um bloqueio atrioventricular total, é a medida do intervalo atrioventricular, é o intervalo PR, na verdade, né? A avaliação do intervalo atrioventricular, ele vai estar tentando te dar uma simulação da medida do intervalo PR no eletro. Como que a gente faz essa medida? Aqui, sem dúvida nenhuma, para mim o melhor lugar para aferir é na continuidade mitroaórtica, no plano de 4 câmaras. Colocou a amostrinha lá na continuidade mitroaórtica, vai ver a contração ventricular, o fluxo aórtico e a contração e o fluxo na válvula mitral. Então, o que você vai medir? É o tempo que compreende o início da onda A até o início da ejeção aórtica. Início da onda A ao início da ejeção aórtica. O valor normal é menor do que 140. Se esse valor está maior do que 140, está indicando que está começando a existir um bloqueio atrioventricular. Então, o prolongamento do intervalo PR, bloqueio
átrio ventricular, de primeiro, segundo, e o que é importante? Você tá acompanhando uma grávida que é lúpica, e tem protocolo, normalmente você faz com 18, 22 e 26 semanas de idade gestacional. Fez o primeiro com 18 semanas, viu que o intervalo PR é X, fez com 22, o intervalo PR prolongou, opa, volta antes, porque pode estar evoluindo por um bloqueio atrioventricular total. Então, nos casos das mães lúpicas ou que tenham outras doenças reumatológicas, anti-Rho positivo, anti-LE positivo, eu costumo colocar a medida do intervalo PR em todos os exames para que eu possa ter uma avaliação evolutiva deste ritmo cardíaco. E o Doppler tecidual, que eu comentei com vocês, que na verdade é utilizado bastante em pesquisa, mas é importante vocês terem já, pelo menos saberem o que é, né? Não são todos os aparelhos de ultrassom que têm o software para ler o Doppler tecidual, normalmente tem que ser aparelho cardiológico. Com o Doppler pulsado, eu coloco a amostra na parede lateral do ventrículo esquerdo ou na parede livre do ventrículo direito. Na parede lateral do ventrículo direito, eu vou ter o padrão de fluxo da válvula tricúspide, mostrando a sístole e a diástole e a sístole, né? A velocidade miocárdicas diastólicas e velocidade miocárdica sistólica do ventrículo direito. E na parede livre do ventrículo esquerdo, nós vamos ter a velocidade miocárdica diastólica do ventrículo esquerdo e a diastólica e a sistólica. Então, numa linha de base única, eu consigo identificar sístole e diástole. Então, fica muito bom para que você possa aferir, por exemplo, os tempos, o tempo VA e AV, o intervalo PR, frequência cardíaca, às vezes você consegue numa extrasístole também aferir. E mais para frente, na aula de função ventricular, nós vamos aprender a calcular também um índice, que é um índice que permite a avaliação da sístole e da diástole ao mesmo tempo. É o chamado índice de TEI, ou índice de performance miocárdica. Só uma curiosidade para vocês já irem sabendo as novidades que vai ter para frente aí no nosso curso, que é bem completo e vai ter muita coisa para a gente aprender. Portanto, para concluir, a avaliação do ritmo cardíaco no feto, ela é sempre realizada pela análise de eventos mecânicos que sucedem os impulsos elétricos. O Doppler pulsátil permite adquirir sinais simultâneos de contrações atriais e ventriculares, o que resulta na identificação de eventos cardíacos temporais e a mensuração de vários intervalos de tempo, portanto, um parâmetro necessário para a classificação das arritmias. Lembrando que o modo monodimensional também. E recomendo eu, Cláudia, o posicionamento da amostra do Doppler entre a via de entrada na válvula mitral, né, e via de saída na aorta do ventrículo esquerdo para avaliação do ritmo cardíaco do feto. Mas, novamente, cada um faz do jeito que quer, cada um desce do bonde do jeito que gosta. E muito obrigada. Pessoal, com isso nós encerramos a nossa avaliação do coração do feto normal. Nós fomos desde a introdução, comentando quais são as indicações, a importância do ecocardiograma fetal, a técnica, a melhor idade. Falamos de fisiologia e de anatomia, que é fundamental. Vocês têm que estar com isso muito bem sedimentado para que a gente possa começar a falar das alterações estruturais, alterações do ritmo e as alterações funcionais, os cortes principais e o que a gente mede no feto, tanto com Doppler quanto na medida bidimensional. E vocês estudem bastante essa parte, sedimentem bastante, que daqui para frente nós vamos começar a falar das alterações estruturais, funcionais e do ritmo cardíaco. Vejo vocês, a gente vai ter muita novidade, muito caso legal e vai ser um prazer encontrar vocês nas próximas aulas. Beijo!